Olá, boa noite a todos. Hoje, na nossa aula, nós vamos levantar o debate sobre os desafios e conquistas da gestão escolar durante a pandemia e também após o período de isolamento social. Então, a ideia desta aula é muito mais levantar reflexões e possibilidades do que ditar regras ou impor cenários, uma vez que a realidade do Brasil, a realidade educacional do Brasil, ela é muito diferente dentro de uma mesma cidade, quanto mais no país ao todo, né? Bom, primeiramente, eu trago essa reflexão porque é muito relevante a gente entender que a educação e a vida são a mesma coisa, né? Como John Dewey diz, a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. E eu acho que o ano de 2020 e 2021 mostrou muito como o que acontece fora da escola é totalmente sentido pela escola, seja no ambiente presencial, dentro da sala de aula, nos corredores, nas coordenações, quanto na própria prática de ensino e aprendizagem. Então, a educação é a própria vida, porque ela não acontece de forma separada do entorno, da sociedade, tanto do ponto de vista dos problemas e desafios, quanto dos avanços sociais. Então, essa frase de John Dewey, que influenciou tanto o movimento Escola Novista, né, que trouxe uma nova perspectiva de educação, ela é muito relevante para a gente parar de ter aquela falsa ideia de que a escola é um organismo à parte. Na verdade, ela é o próprio organismo da vida, né? O desenvolvimento que acontece dentro da escola e fora da escola são sentidos por todos ao mesmo tempo, né? Ainda que a escola tenha objetivos bastante específicos, né, que é a formação do indivíduo para o trabalho e para a cidadania, esse processo de ensino-aprendizado não se dá descolado dessa realidade. E assim o foi também durante a pandemia de Covid-19, que ainda não se finalizou, mas estamos caminhando agora para um processo de reabertura, né, gradual das atividades presenciais. As escolas já retornaram às atividades e aos poucos a gente vai tendo que passar por um processo de readaptação. Nesse sentido, a nossa aula hoje tem como objetivo compreender os desafios da gestão escolar, os desafios e conquistas da gestão escolar no início da pandemia, quando a gente foi do presencial ao ensino remoto, depois o retorno e o aprendizado, né? A ideia também é a gente perceber quais as nossas conquistas. Normalmente, quando se fala de pandemia, de educação, nós lidamos com a questão da sobrecarga de trabalho, dos processos de adaptação, da falta de engajamento da equipe, ou mesmo dos próprios alunos, ou da relação família-escola. A gente sabe de todos esses desafios que vão ser pontuados aqui brevemente, mas é importante também que a gente tome esse período como uma lição do que a gente aprendeu que pode permanecer também como prática no ambiente presencial. Então, a ideia desta aula é sair com uma visão otimista e esperançosa do processo tão dificultoso e árduo que passamos nesse praticamente 1 ano e meio, 2 anos que estamos enfrentando um isolamento social, né, e as crises e ansiedades que vêm com uma pandemia. Bom, no primeiro capítulo, na primeira parte da nossa aula, vamos refletir como é que foi a passagem das aulas presenciais para as aulas remotas, né? Nós entramos num processo de isolamento social no Brasil, e falo mais especificamente do estado de São Paulo, em março de 2021, quando foi decretado o isolamento total, né, a quarentena, ainda que a gente saiba que a quarentena não foi plenamente seguida em nenhum momento durante a pandemia, mas as escolas tiveram suas aulas suspensas nesse período, né? E aí vieram os principais questionamentos, né? O que fazer? Como é que nós vamos transferir? Como é que vamos manter as atividades, os alunos
aprendendo. Muitos pais solicitavam descontos na mensalidade da escola na rede privada, porque acreditavam não estão tendo aula, então não tem que pagar, desconsiderando todo o trabalho da equipe pedagógica por trás, né, da tela do computador para manter as atividades acontecendo. Na rede privada houve o problema de como garantir o acesso à internet, na rede pública, perdão, houve o problema de como garantir o acesso à internet, aos recursos necessários tecnológicos para que os alunos pudessem assistir aula em casa. Muitas vezes isso não foi possível. Nós veremos alguns dados que nos dão um panorama melhor sobre essa situação. Qual estratégia adotar? Também foi um questionamento dos gestores e dos professores. Vamos gravar as aulas e disponibilizar via YouTube, numa plataforma, enviar por WhatsApp. Vamos fazer aulas ao vivo. E que plataformas que podemos utilizar para que isso aconteça? Vamos criar materiais, apostilas e enviar para os alunos, sem um contato direto entre professor e aluno, apenas os alunos recebem, enviam a atividade, o professor corrige. Como vamos proceder? Né? O primeiro mês, o mês de março, ali foi extremamente tenso, não só pela questão da ansiedade com relação ao próprio Covid-19, né? O medo do que estava por vir, do que estava acontecendo, mas especialmente também sobre como lidar, como manter as nossas atividades de forma remota, correto? Bom, neste aspecto, nós tivemos uma realidade que estará brevemente descrita aqui em alguns dados coletados pelo jornal Nexo. Ele aponta que 82% dos alunos no Brasil, em março, pararam de frequentar a escola devido à pandemia, isso já encarando alunos de escolas públicas e privadas, então houve uma suspensão de aulas de forma bem ampla, e até julho, né, 47 milhões de alunos do ensino básico tiveram suas aulas suspensas, né? Então é uma realidade que a gente consegue ver de forma muito ampla, né? Só para deixar claros os dados, né? 82% deixaram de frequentar a escola, ou seja, deixaram de ir presencialmente à escola. Os 47,9 milhões se referem a alunos que não tiveram nenhum tipo de aula, tiveram as aulas suspensas por completo, sem aulas gravadas, sem aulas ao vivo, né, tiveram uma suspensão completa de aulas. Isso aconteceu principalmente na rede pública, que acabou antecipando as férias dos professores no primeiro semestre de 2020. Bom, e dentro disso, né, que eu estou apontando aqui, nós temos os seguintes dados. Os recursos que foram oferecidos pelas escolas, né, em azul, rede privada, em roxo mais escuro, rede municipal, em roxo mais claro, a rede estadual. A gente pode ver que a questão do suporte à distância para os estudantes, seja por aulas ao vivo ou mesmo plataformas de ensino, foi largamente utilizada pela rede privada. A rede municipal, principalmente a estadual, depois ficaram um pouco atrás nesse processo, possivelmente pela falta de recursos oferecidos para os alunos e professores e para a escola em geral, para que se mantivesse o contato direto entre professor e aluno. Então, neste ponto, as escolas privadas estavam à frente das escolas públicas. Apoio à disseminação de informações sobre a pandemia, percebe-se que não foi um grande foco das escolas, né? Em torno de 20% a 30% das escolas preocuparam-se em disseminar informações específicas sobre a pandemia. Acredito que até como profissional da educação na época, nós estávamos neste momento, em 27 de março, quando essa pergunta foi, né, quando essa pesquisa foi realizada, nós estávamos no momento de aflição, de tentar entender nesses primeiros dias como iríamos proceder, para depois começarmos a informar os nossos alunos sobre a pandemia em si. E neste caso, a escola estadual estava um pouco à frente das outras redes. Antecipação de férias foi algo muito mais comum na rede estadual, como eu já havia dito para vocês, no primeiro semestre de 2020, os professores das escolas públicas estaduais tiveram suas férias antecipadas
para que as aulas fossem suspensas, e isso desse também um tempo da própria gestão escolar e dos professores e dos alunos e familiares se organizarem para uma retomada posterior, que seja online, que fosse presencial. Foi necessário, do ponto de vista da rede estadual, essa suspensão completa das aulas com antecipação das férias de alunos e professores. Com relação aos recursos utilizados do ponto de vista de plataformas de ensino utilizados pelos professores, nós conseguimos ver um preparo maior em relação ao uso de plataformas digitais e tecnológicas pela rede privada. Isso pode-se ver como portais de aluno, sistemas já utilizados pela escola, plataformas, sites, blogs, Google Classroom. As escolas privadas, na terceira parte aqui do gráfico, mostram que já estavam à frente nesse processo, enquanto as escolas públicas dependeram das redes sociais comumente utilizadas pelos jovens, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, para poder manter o contato com os alunos. Alguns relatos de professores da época, né, neste momento, dizem que utilizavam seus próprios WhatsApp, né, números de WhatsApp, suas próprias redes sociais para manter contato com os alunos, o que demonstra um outro efeito da pandemia na questão da vida dos professores, em especial, que é a sobrecarga de trabalho, porque deixa de haver uma separação entre o que o professor, o tempo do professor trabalhando enquanto professor e a vida pessoal, né? O fato de estarem utilizando redes sociais particulares para propósitos de trabalho, né, de educação, neste caso, fez com que os professores se sentissem sobrecarregados do ponto de vista do trabalho, por serem convocados e contatados constantemente, né? Telefone e YouTube foram as redes sociais, né? No caso, o telefone, a ferramenta, e o YouTube, a rede social, menos utilizadas pelas 3 escolas, né? WhatsApp, redes sociais e plataformas realmente dominam ali o processo de interação entre estudantes e professores durante a pandemia, mostrando dados das plataformas de aprendizado mais tipicamente usadas pelas escolas particulares, enquanto o WhatsApp foi mais particularmente usado pelas escolas públicas. Aqui eu trago alguns dados do INEP, Censo Escolar, né, órgão pertencente ao MEC, que traz alguns dados do ponto de vista governamental. Correto? Segundo os dados do INEP coletados no ano de 2020 e 2021, mais de 90% das escolas suspenderam as aulas em 2020. Então, como, né, comparado também com os dados trazidos pelo Nexo Jornal, de fato temos uma suspensão larga e ampla das aulas por completo, das aulas presenciais, né, por completo no início de 2020. 70% das escolas forneceram aulas síncronas, que são as aulas ao vivo. É um dado governamental, feito a partir de uma pesquisa de censo escolar, mas, de acordo com os dados do Nexo Jornal, poucas escolas tiveram acesso a esses recursos, utilizando de forma mais ampla as redes sociais e o WhatsApp, né? Podendo, talvez, pelas redes sociais, se utilizar o Instagram para fazer lives, por exemplo, mas, de acordo com os depoimentos coletados num questionário e entrevista feito com alguns coordenadores de escola cuja entrevista, esses resultados serão mais divulgados no podcast que nós gravaremos, né, para a gente poder ver também a experiência particular de alguns casos. As escolas particulares dominaram o oferecimento de aulas síncronas. Com relação à capacitação, que é uma outra preocupação muito comum para os professores e para a gestão escolar, os nossos professores e gestores também estão preparados para oferecer o serviço de ensino remoto, sabem quais plataformas utilizar, a escola oferece esse treinamento ou não. Nós temos que oficinas de capacitação foram oferecidas em 79% das escolas estaduais e 53% das escolas municipais.
Esses dados não falam sobre as rede privada, porque o censo foi primordialmente realizado através da entrevista, né, através da coleta de dados da rede pública. Disponibilização de equipamentos, ou seja, de computadores, notebooks, acesso à internet, enfim, outros recursos necessários para o ensino remoto, ocorreu em 43% das escolas estaduais, enquanto as municipais ficaram bem abaixo, tendo recursos disponibilizados apenas em 19% das escolas municipais. Acesso à internet subsidiado ou gratuito em domicílio, 15% da rede estadual teve este benefício, esse direito, né, considerando o cenário do ensino remoto, e 2% na rede municipal. Então, a gente consegue ver que a rede municipal ela estava atrás, né, com relação à organização e efetividade do ensino remoto, né? Lembrando que a rede municipal é responsável pela parte da educação infantil e ensino fundamental, e em parceria com a rede estadual, o ensino médio. Então, a gente vê que justamente na faixa etária que as crianças têm maior necessidade de acompanhamento, de infraestrutura, de apoio pedagógico, foi exatamente a faixa etária que mais teve dificuldade de ter acesso aos recursos que garantissem esse apoio. Do ponto de vista da gestão escolar e engajamento da equipe, as reuniões virtuais se tornaram a grande trending do momento, né? As reuniões pedagógicas virtuais aconteceram como forma de monitorar e planejar o andamento das aulas em ensino remoto, como também auxiliar os professores no replanejamento do curso de aula, né? Do plano de aula, do próprio curso em si, uma vez que havia uma necessidade agora de focar em novas habilidades, novas competências, e também enxugar um pouco o currículo do ponto de vista do conteúdo, uma vez que houve essas paradas, essa suspensão inicialmente de aulas presenciais, inclusive remotas, até que houvesse uma readaptação. Posteriormente, nós vamos ver que uma estratégia para sanar essa defasagem foi a possibilidade de estender o ano de 2020, o ano curricular letivo de 2020, sobre o ano de 2021, mas isso eu vou falar em alguns momentos. Bom, dentro desse processo, e como o foco da nossa aula aqui é gestão escolar, é importante que a gente reflita especialmente sobre os desafios e também as conquistas da gestão neste período, né? Como a crise veio, a pandemia veio, e sobre isso, né, fora as medidas sanitárias, de isolamento social, fora essas medidas, pouco nós podíamos fazer, é importante que a gente utilize esse período, essa experiência, como um período de aprendizado. Então, dentro disso, os desafios apontados tanto nos dados do Nexo Jornal, quanto do próprio governo, e na entrevista realizada com os gestores, os pontos mais recorrentemente apontados pelos gestores é a falta de engajamento da equipe ou dos próprios alunos na realização das aulas, ou mesmo no caso dos alunos, na participação das aulas, né? A câmera desligada, o professor sem saber se o aluno estava escutando ou não, e isso também aconteceu do ponto de vista da equipe pedagógica, né? O desânimo, o cansaço, né? A sobrecarga, e é importante salientar aqui que o engajamento não é a falta de interesse do professor, mas às vezes uma sobrecarga de trabalho que acaba levando a um desânimo mesmo dentro deste cenário. A outra dificuldade apontada pela entrevista realizada com os gestores, feita por mim, é a dificuldade com contato com a família, né? Uma vez que as escolas estão fechadas, manter contato com a família se tornou particularmente difícil, porque os gestores, professores estavam em casa, as famílias não iam às escolas, né? Apesar das escolas públicas terem ficado abertas para a questão de atendimento de alimentação, né? Mais como um lugar de segurança, uma base de segurança para os alunos, mas o contato com a família, de acompanhamento do desempenho dos alunos foi bastante prejudicado.
Até mesmo que, por exemplo, se um coordenador tivesse que fazer uma ligação para a família, ele teria que utilizar dos próprios recursos, uma vez que estava em casa. No entanto, é importante perceber que a continuidade das aulas, de maneira geral, através da percepção das respostas dos gestores entrevistados, quanto dos dados levantados, né, e apontados pelo Nexo Jornal e pelo próprio governo, o mínimo de interação, ainda que defasada, ainda que, né, desafiadora e ainda que não com o mesmo grau de efetividade do que as aulas presenciais, o mínimo de interação foi garantida pela tecnologia, né? A tecnologia fez, às vezes, do olho no olho, da voz, da chamada de atenção, do professor dando feedback. Então, o uso da tecnologia foi uma das maiores conquistas das escolas no período da pandemia. Uma conquista que muitas vezes a escola não buscava anteriormente, por estar no ambiente presencial, utilizava-se dos recursos básicos e não necessariamente tecnológicos do ponto de vista digital, mas que com a pandemia passou a utilizar destes recursos, ainda que sejam os recursos mais simples como redes sociais, né? Mas há relatos dos coordenadores entrevistados, de cursos oferecidos para os professores se capacitarem em relação às ferramentas, né, os aplicativos digitais de educação disponíveis no mercado, muitas vezes gratuitamente. Então, a tecnologia foi um grande ganho, né? A inserção da tecnologia foi um grande ganho para estas escolas. E isso é muito importante se considerarmos que a BNCC, recém-implantada, né, na competência geral 5, afirma a necessidade do letramento digital, né? Eu coloco aqui trecho dessa competência que diz o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, gerar protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E nada mais do que foi feito nessa pandemia, né? A pandemia, se a escola já não fazia isso, passou a fazer, né? É claro que vai haver uma grande desigualdade do desenvolvimento dessa competência específica em relação às escolas particulares e escolas públicas, né? Entre essas duas redes há um grande vão de desigualdade com relação ao acesso à cultura digital, uma vez que muitas vezes alunos das periferias que frequentam escolas municipais ou mesmo estaduais não tinham os recursos necessários para continuar acessando as aulas online, ou mesmo gravadas, ou fazerem atividades pelo computador para enviar para o professor. Por isso, nessas áreas, foi muito utilizado a questão das apostilas impressas mesmos, que eram distribuídas aos alunos para que eles fizessem atividades à mão mesmo, para depois devolver para os professores. No entanto, em algum grau, essa tecnologia teve que ser utilizada. A ideia de cultura digital aparece 37 vezes na BNCC, o que é muito relevante, né? É claro que a competência geral refere-se à competência que se espera que o aluno desenvolva, mas, obviamente, isso também teve que acontecer com os professores. Mais uma vez, se o professor não fazia uso da tecnologia durante a pandemia, ele teve que aprender a fazer, né? Foi um laboratório coletivo de aprendizado, tanto dos alunos, dos gestores, quanto dos professores, em relação ao uso de tecnologia. E isso, infelizmente, acabou levando a um excelente ponto, porque vai ao encontro da intenção da BNCC e da intenção do mundo contemporâneo, mas levou, infelizmente, a uma defasagem entre escola particular e pública por falta de acesso aos recursos, internet e outras questões que serão melhor pontuadas nas entrevistas com gestores, que, volto a dizer, estarão mais amplamente analisadas no podcast.
Um aspecto importante que eu trago como exemplo aqui é a experiência de uma escola que fez os próprios alunos protagonistas durante a pandemia. Nesta escola, o projeto pedagógico da Escola Clovis, os alunos criavam lives no Instagram, os próprios alunos criavam lives no Instagram e faziam posts do famoso TBT, né, postando memórias da escola, já que não estavam presencialmente na escola, os próprios alunos criaram uma página no Instagram para compartilhar fotos das atividades que eles faziam presencialmente na escola como forma de acolher, de lembrar momentos bons na escola e fortalecer uma rede de solidariedade e apoio entre os próprios alunos. Isso mostra não só como o uso da tecnologia foi eficaz para manter os alunos engajados e se apoiando mutuamente, mas também por uma coisa que também faz parte da BNCC, que é a ideia do protagonismo juvenil, o protagonismo do próprio estudante no seu processo de ensino-aprendizagem. E neste caso, vale salientar também que o projeto desenvolvido por esses estudantes acaba ultrapassando os muros da escola. Nas lives, eles forneciam apoio psicológico, rodas de conversas, o que vai muito além dos conteúdos curriculares que se busca, né, cobrir dentro da escola, né? Ali criou-se, através do uso da tecnologia e através da participação dos próprios alunos, um projeto que integrou não só as competências de cultura digital e das próprias unidades curriculares, mas principalmente das competências socioemocionais, né, e de cidadania que os alunos desenvolvem. Feito o caminho do remoto, do presencial ao remoto, nós vamos agora do remoto ao presencial. Nós vamos discutir um pouquinho quais os desafios que se colocaram no retorno. O início do retorno passou a ser possível, liberado a partir de outubro de 2020. Neste cenário, mais as escolas particulares retornaram, adotando principalmente o ensino híbrido, né, que é o ensino em que parte dos alunos ficaram presencialmente na escola e outra parte ficou online, enquanto só 4% das escolas públicas adotaram essa estratégia de ensino híbrido. Por quê? Porque a obrigatoriedade de aulas presenciais começou apenas no mês passado, em outubro de 2021. Então, outro cenário de defasagem, enquanto as escolas particulares começaram a retornar ao ensino em outubro de 2020, né, não todas elas, é claro, mas já demonstraram movimento de retomada em 2020, as escolas públicas retomaram agora. E isso demanda também, claro, uma organização estrutural da escola para cumprir os protocolos básicos de saúde contra o Covid, né, de prevenção contra o Covid, a própria organização dos alunos para ir e voltar da escola com segurança, e também o retorno presencial dos professores. Com isso, criou-se uma demanda, a questão do calendário escolar, do currículo escolar, como assegurar entre essas idas e vindas presencial, remoto, remoto, presencial, como assegurar que o currículo estaria coberto, né? O governo abriu a possibilidade de que o currículo fosse estendido durante o currículo de 2020, né? Os conteúdos que devessem ter sido trabalhados durante 2020 poderiam ser concomitantemente trabalhados com os conteúdos dos anos subsequentes, né, em 2021. Então, haveria uma jornada dupla, né? Então, o aluno que estava no 7º ano em 2020, ao passar para o 8º, teria aula do 8º ano de manhã e à tarde, poderia rever conteúdos do 7º, mas a rede privada não mostrou tanta necessidade disso, porque manteve o cronograma praticamente inalterado. Claro, há uma defasagem, sem dúvida, mas obteve um cronograma praticamente cumprido por conta das aulas ao vivo. Já as escolas públicas estão fazendo mais uso dessa estratégia, né, em comparação com a rede privada.
Desafios e conquistas da gestão. Como eu disse, o grande objetivo dessa aula é trabalhar uma visão esperançosa sobre o período da pandemia, né? Que foi trabalhoso, que houve burnout, né? Que é o excesso de trabalho, que houve defasagem no aprendizado, nós sabemos, mas também nós aprendemos. Dentro disso, a conquista principal que vale lembrar é o uso da tecnologia. E deve-se considerar a gestão escolar, os professores e toda a escola deve considerar que a tecnologia foi um desafio durante a pandemia, mas com certeza é uma conquista que deve ser mantida a longo prazo, ainda que no modelo presencial, uma vez que, além de fazer parte, né, das competências exigidas pela BNCC, faz parte do mundo contemporâneo. E os jovens, os estudantes que não têm acesso a um letramento digital, podem sofrer a longo prazo um processo de marginalização, tanto do mercado de trabalho quanto do desenvolvimento e atuação cidadã. Então, é importante que os gestores escolares comecem a pensar, os gestores escolares e, obviamente, no caso da rede pública, o próprio governo, comece a explorar recursos e oferecer recursos e oficinas de capacitação para que o uso da tecnologia em sala de aula, mesmo em ambiente presencial, seja uma realidade a todas as escolas e não somente as escolas particulares. Porque já vemos que a cultura digital no ambiente presencial fornece uma série de benefícios aos alunos que não são conquistados apenas com a sala de aula tradicional. Os alunos eles têm possibilidades de criação, os conteúdos são mais atrativos, você pode fornecer ao aluno um vídeo sobre um determinado assunto que ele pode acessar via YouTube, ao mesmo tempo que ele pode ler um artigo de jornal sobre aquele assunto, então ele tem a possibilidade de variar os seus recursos muito além de uma apostila, muito além de um livro didático. Os alunos também apresentam maior capacidade de retenção do conteúdo quando no ambiente digital, melhora as qualificações, promovem o conhecimento, melhora as competências relacionadas ao mundo digital, à informática, o que é extremamente necessário ao mundo contemporâneo. Nesse ponto de vista, existem muitos professores e outros especialistas que desenvolveram materiais para que os professores pudessem se capacitar. Este exemplo que eu coloco na tela agora é uma apostila que lista uma série de ferramentas digitais para professores, explicando o seu uso, onde encontrar, se são gratuitas ou não. Esse material é compartilhado, né? Essa apostila que mostro agora é compartilhada gratuitamente pela internet, né? Então, pode a gestão escolar, por exemplo, fornecer essa apostila à sua equipe. Mas fora isso, existem muitas outras ferramentas. Por exemplo, o Google for Education, o Google, né? É uma plataforma com vários documentos e aplicativos extremamente úteis para o trabalho colaborativo, e o Google oferece, além de um curso capacitante para o uso dessas ferramentas em sala de aula, tanto em ambiente presencial quanto em ambiente remoto, este curso é gratuito. E, além disso, dá para tirar uma certificação de Google Educator, educador Google, que é uma certificação que tem sido exigida em diversas escolas particulares para o trabalho, especialmente quando essas escolas são bem focadas em tecnologia, e que a gente espera que seja uma realidade de todas as escolas em breve, tanto pública quanto privada. Então, a pandemia nos tirou muita coisa, nos tirou inclusive entes queridos, nos afastou do convívio diário, né, do contato físico, do olho no olho, gerou sim, tanto na rede privada quanto na rede pública, gerou uma defasagem do conteúdo, do cronograma escolar, mas nos ensinou obrigatoriamente que a tecnologia foi a única coisa que nos manteve ativos nesse processo.
sem a tecnologia, se essa pandemia tivesse ocorrido há 50, 60 anos atrás, possivelmente as aulas teriam sido perdidas por completo. Logo, o uso de tecnologia educacional é uma necessidade completa e urgente. A tecnologia educacional, mesmo empregada em ambiente presencial, fornece personalização, aumenta a capacidade criativa dos alunos e faz parte da ideia de letramento digital, que é uma necessidade do mundo contemporâneo, volto a dizer. Espero que vocês tenham compreendido a ideia principal dessa aula, que é trazer lições e boas práticas que a pandemia nos ensinou, para que a gente consiga caminhar com um ensino para os nossos estudantes muito mais eficaz e significativo a longo prazo, independentemente da forma que nós venhamos a estudar, seja online ou presencial, e que, obviamente, faz parte do trabalho da gestão incentivar o uso de tecnologia, mas também faz parte das obrigatoriedades do Estado em fornecer a capacidade mínima de formação dos professores e também dos estudantes nesta área. Afinal, não dá para, no século XXI, em 2021, ainda acharmos que está tudo bem, os alunos que não têm acesso à internet ou que não sabem utilizar as ferramentas digitais, o computador de forma eficaz e com domínio, né? Isso é algo que vai ser exigido deles no trabalho, que é exigido deles cotidianamente, então isso tem que fazer parte do currículo escolar, assim como prevê a BNCC. Tenham uma boa noite e atentem-se ao podcast em que alguns relatos de de gestores escolar serão lidos para que nós possamos refletir não mais só quantitativamente, mas também qualitativamente sobre a experiência desses gestores durante a pandemia e agora também com retorno presencial. Mais informações vocês encontram então no podcast. Obrigada, boa noite. Ah, não.